Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui assistindo conosco mais um vídeo do Metadados Convida. E hoje o nosso tema é sobre tendências de recrutamento e seleção para 2025. Afinal, 2025 já está aí, já está batendo na porta, e eu estou com um convidado muito especial, o Rafael, o Rafa do RH, e pô, não tinha como não ser ele, né? O Rafael que vem entregando conteúdos, né, muito preciosos sobre o setor de recursos humanos, né, ideias inovadoras, e especialmente o olhar, né? Ele tem um olhar, na minha opinião, que vem acompanhando o trabalho dele nas redes sociais, muito atento e muito carinhoso com as tendências de RH. Então, Rafa, já queria iniciar nossa conversa agradecendo o seu convite, o seu tempo por estar aqui conosco. Muito obrigada e seja muito bem-vindo no nosso bate-papo. Muito obrigado, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e ouvindo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Estive lá no Conar, né, na ativação da Metadados. Um prazer enorme, adoro vocês, o produto de vocês, que vocês também vêm construindo, né? E tá aqui falando aí de tendências para RH, recrutamento para 2025. É bem bacana, estou bem feliz. Obrigado. Que bom. Rafa, para a gente iniciar essa conversa, e como o nosso tema justamente ele é focado, né, mais em tendências de recrutamento e seleção, que é uma área, né, uma atividade que é presente, né, no RH e que demanda muito tempo também do RH, queria que você trouxesse alguns desafios, né, e o que você acha de tendências que vão estar presentes em 2025 para que o RH já possa se atualizar para estar preparado. Tá bom. É uma temática bem desafiadora para a gente, né, enquanto RH, porque tendências de RH a gente vem acompanhando, pelo menos aí nos últimos anos, e tem algumas tendências, algumas aspas aqui, que se repetem, né? Então, quando a gente fala de um RH que usa dados, que usa tecnologia para acelerar os processos seletivos, para trazer mais robustez na escolha do candidato e mesmo na assertividade daquilo que foi pedido, a gente ainda percebe, né, Carol, essa carência do mercado de RH de se atualizar em relação às tecnologias. E aí, para dar um exemplo, a gente hoje fala-se muito de IA, né? 2024 foi o ano da inteligência artificial para todas as áreas do negócio, empresas nativas digitais, inclusive, já nascem por meio da IA. Então, quando a gente fala de processo seletivo, recrutamento, principalmente aquelas de massa, né? Quando a gente contrata em massa, então aqui eu estou falando de um mercado da área de mercado, então atendimento, experiência do usuário, comercial, que são áreas que costumam contratar por maior volumes, né, dependendo ali do período do próprio negócio em si, a gente percebe que ainda algumas empresas, alguns RHs carecem de tecnologia. Então, a ATS é um exemplo disso, né? Então, usar um software de recrutamento e seleção que já utiliza inteligência artificial, a gente percebe aí nas pesquisas que a gente tem um aumento, né, de quase 75% nessa triagem de candidatos. 30% de mais velocidade, então a gente consegue trazer força para esse processo seletivo. Mas aí tem desafios, né? Quando a gente fala de tecnologia, será que todas as empresas, em especial pequenas e micros, estão preparadas financeiramente, comportamentalmente, para trazer uma tecnologia para dentro de casa? Porque tem esse desafio da implementação, não é da noite para o dia que a gente consegue implementar um software. Ao passo que a gente também enxerga um outro desafio. Talvez a gente vai falar mais para frente, né, ali de saúde mental, bem-estar, mas quando a gente olha para sustentabilidade das relações humanas, será que, até pegando um pouco das mad skills, né, que são os hobbies, que agora está muito em tela, né, a gente tem discutido bastante, será que com a implementação da IA, e aí por detrás tem todo um algoritmo, a gente vai conseguir, de maneira humana, por meio delas, encontrar essas mad skills, entender esses comportamentos? E aí já não estamos mais falando de relação interpessoal, de saber se comunicar, isso daqui já é o básico, né? A gente já está em terras 2025, geração Z, geração alfa praticamente chegando aqui, então tem esses desafios, assim, de tecnologia, Carol. É verdade, né, Rafa? Sabe que eu estive no Conar também, fiquei participando, né, como ouvinte das palestras lá, né? E realmente, inteligência artificial foi o destaque das palestras, foi diversidade e inclusão também, que é algo que eu gostaria depois de te Tá ouvir, né, bom. posteriormente.
Mas a inteligência artificial foi muito, e os especialistas trouxeram que, como eles perceberam, assim, a partir de pesquisa, uma resistência do RH, né? Não só do RH, mas a gente falando aqui, né, para poder ajudar o profissional que está nos ouvindo, de como quebrar essa resistência, né? Porque, como é algo que às vezes a gente não conhece, gera um medo, né? Aquele medo do desconhecido. E já que você falou a tecnologia, como ela ainda vai estar presente em 2025, essa ferramenta também, que ela vem para ajudar o RH, quais habilidades você acha que o RH poderia desenvolver? Eu sei que pode ser uma pergunta difícil, né? Mas no sentido, assim, da realidade dele, né? De Tá como bom. ele poderia, no dia a dia, talvez hoje a inteligência artificial a gente consegue usar, né? Chats, né? Às vezes gratuitos, o que ele poderia poder, assim, como é que eu vou dizer, desenvolver na sua realidade? Ok. Acho que dá para a gente pegar um pouco ali das competências do Fórum Econômico, né? Para trazer para independentemente da área, do cargo, do que a pessoa ali estiver fazendo. Mas especificamente, de modo generalista, assim, quando a gente olha para a habilidade de aprender a aprender, ela se aplica para tudo, né? Então, se eu desenvolvo a minha habilidade de aprender a aprender, por consequência, eu me desenvolvo em implementar uma tecnologia, de usar uma tecnologia, de automatizar algum processo, de tornar a minha área mais inteligente por meio da IA, por meio de um software, por meio de alguma metodologia que já existe no mundo. Então, sem dúvida, que inclusive é uma das habilidades que a gente tem dificuldade de filtrar dentro dos processos seletivos. Então, por mais que a IA e a inteligência artificial nos ajude, a gente tem que ter essa consciência de que cada vez mais olhar para as habilidades comportamentais é o que vai fazer a gente escalar com mais sustentabilidade, trazer pessoas alinhadas, inclusive, a desafios que a gente nem sabe quais serão, né? Então, se a gente olhar para os próximos 5 anos, a gente nem sabe exatamente ainda quais são as habilidades que virão, né? As áreas que virão a partir do avanço da tecnologia. Então, olhar para essa habilidade interna, né? Como a pessoa enxerga o mundo, como ela resolve problemas, como que ela se depara com o dia a dia dela e o que ela faz, isso daqui uma IA não vai captar tão facilmente, porque talvez ainda a gente tenha aqueles vieses inconscientes de, a gente já sabe que contratar por competência técnica não é o caminho, mas por algum motivo a gente ainda continua repetindo esse erro, né, de filtrar faculdade, de filtrar competências em um CRM, uma plataforma, uma metodologia, que de repente talvez agora a gente não precise tanto mais ter esse conhecimento. E aí, um exemplo disso é eu perguntar para o ChatGPT: oi, querido, tudo bom? Preciso criar isso daqui a partir do que já existe. Me traz algumas, enfim. Então, pensar não me parece mais como o maior desafio, né? Se até aqui a gente aprendeu a pensar e desenvolver um raciocínio, talvez agora com a IA a gente potencialize isso, e aí a gente volta para uma outra questão, que é olhar para dentro, principalmente para quem está dentro do RH. Então, olhar para dentro no sentido de ir até o encontro, assim, quando a gente fala de ambientes saudáveis, psicologicamente, entender que pessoas são pessoas e a gente está vivendo esse mundo complexo, eu só vou conseguir, de fato, olhar para o outro de maneira humanizada se eu olhar para dentro de mim, né? E a gente não foi ensinado a sentir, a dar nome aos sentimentos, às emoções. Então, eu vejo, né, para 2025, até ali 2030, eu vou estender um pouquinho, pegando o Pacto Global da ONU, quando a gente fala em ESG, principalmente ali na categoria social, o bem-estar e saúde mental. Quando a gente olha para esse pacto e quando a gente olha também para algumas leis que já estão começando a surgir, a gente percebe que a gente vai precisar cada vez mais olhar para dentro para que as relações elas sejam mais humanizadas e a gente consiga, de alguma maneira, repercutir isso nas ações de cultura. E recrutamento e seleção é a primeira, uma das primeiras ações de cultura. Então, ela é um reflexo da nossa cultura. Então, se eu pudesse resumir assim, seriam praticamente 2 a 3 habilidades. Essa de aprender a aprender para que todo o restante aconteça, para que eu implemente um software, para que eu busque um desenvolvimento interno. Então, acho que essa é um pilar, assim, de habilidades que a pessoa de RH vai precisar desenvolver. A segunda é olhar para dentro cada vez mais, e aí a gente vê... Achei maravilhoso isso. Não é? Cada vez mais a gente vai precisar olhar para dentro. Quando a gente olha uma árvore, né, gigante, florindo, a raiz dela é pelo menos 2, 3 vezes maior para que sustente tudo isso, né? O que ela está se apresentando para o mundo. Então, se a gente não olhar para dentro, como é que a gente vai, inclusive, ajudar as nossas lideranças
na temática de uma liderança verde, para que as pessoas se sintam bem psicologicamente, para daí a gente começar a falar de produtividade, criatividade, inovação, começar a medir tudo isso. E aí, quando eu falo de medir, é uma outra habilidade que eu não colocaria como tendência, porque a gente já está falando disso há muito tempo. As startups já fazem isso desde 2014, 2015, que é o People Analytics, né? Que é a tomada de decisão com base nos dados. Só que aí eu gosto de dividir essa parte aqui, Carol. Né? Eu vou meio contra assim, o que a galera tá falando, né? Se por um lado a gente tem uma galera dizendo que o RH cada vez mais precisa ser analítico, precisa ser estratégico, precisa fazer tomada de decisão com base em dados, eu concordo. Só que talvez a gente esteja direcionando uma tendência para uma pessoa analítica, racional, matemático, que vai criar para mim um dashboard a partir de um SQL, a partir de um Power BI da vida. Eu não quero que ela se torne uma BI, uma pessoa de dados. Eu quero que ela entenda de negócios. Então, não é sobre criar um dashboard, é sobre você entender do negócio, como o business model Canvas funciona. Então, por que de repente o problema específico não está no time comercial, está lá na narrativa do produto. Portanto, o marketing não está conseguindo comunicar porque o próprio produto ainda não desenvolveu, sei lá, os seus diferenciais muito claros. Então, esse entendimento do negócio permite que o RH tome decisões mais críticas. Então, a minha análise ela vai ser crítica a partir do meu entendimento do negócio. Então, eu percebo, as startups já fazem isso, como eu disse, mas eu vejo que RHs ainda mais de pequenos, micro negócios, ou com uma estrutura mais familiar, ou até mesmo uma estrutura mais robusta, mas mais tradicional, tem essa dificuldade de interligar a área do RH com a área do negócio. É como se somos nós e vocês são vocês, e as ações que são trazidas são bem pontuais, com datas comemorativas, e aí a gente cai naquele lugar, né, que a gente já sabe, que é um RH mais operacionalizado, um RH mais tira pedidos, que pouco influencia no negócio, mas a real é a seguinte, né, para eu conseguir criar um banco de dados mais estratégico, com apoio de uma pessoa analítica do meu lado, aí pode ser um BI, pode ser uma pessoa de dados, pode ser uma pessoa que está bem orientada a dados, esse meu People Analytics ele não vai ter eficácia efetiva na mudança da cultura que é necessária para que o processo seletivo ele se molde aí com os novos comportamentos, com as novas habilidades. Acho que é um pouco disso, assim, na minha visão. O que você acha? Eu achei perfeito, Rafa. Tu trouxe ali uma informação que nem eu tinha pensado na importância disso, sabe? E como se acaba se correlacionando, né? O RH entender a si mesmo, praticar o autoconhecimento, né? Poder olhar para dentro, como você falou, e o negócio também. Porque, de uma certa forma, né, quando tu entende o negócio e participa de tudo isso, e já tem um entendimento do seu comportamento, das suas dores, como isso acaba também contribuindo, né, um com o outro, sabe? Achei até uma conexão entre esses dois olhares, entre esses dois pontos super importantes que tu trouxe. Que bom. No final das contas, está todo mundo aprendendo, né, Carol? Com certeza. Claro que tem boas práticas que já acontecem no mundo corporativo há muito tempo. Então, quando a gente vai ali, Vale do Silício, Google, Zappos, que são grandes players internacionais, a gente percebe que a experiência do candidato, esse RH com data-driven, né, quando a gente olha para dados, já acontece há muito tempo. Então, são boas práticas que a gente consegue trazer para dentro, mas olhando para dentro, quais são, né, os próximos passos para que o RH consiga discutir numa mesa negócios e aí a gente correlaciona necessidade de pessoas, necessidade de negócios, com base em dados. Então, a gente fala de RH estratégico, mas o RH estratégico em si não é aquele que vai trazer uma ATS, uma plataforma, vai medir algumas coisas, mas não vai entender a profundidade de como as áreas se correlacionam, né? E entender também o tempo de cada uma delas. Às vezes a gente quer fazer uma ação incrível, maravilhosa, porque o outro está fazendo, porque eu vi no LinkedIn, de alguma maneira, achei super interessante, acho que se aplica aqui na empresa que eu estou, mas o momento do negócio não é este. Então, como é que eu comunico, traduzo esse momento com as necessidades do RH, numa comunicação que as pessoas entendam o momento do negócio, e mais do que isso, abracem o negócio. Então, tem esse desafio de comunicação
a partir dessa visão de negócio. Então, perceba que não é só sobre ser analítica, é sobre você realmente entender onde estamos, por que estamos e como a gente se colabora, assim, né? Eu vejo muito essa departamentalização das áreas. É como se até que eu faça a minha parte, você faz a sua, e aí a fulana vai fazer a dela, só que se ela não fizer, o problema é dela. Ah, foi ela quem não fez. É como se a gente voltasse na época da manufatura, da Revolução Industrial. Ah, eu aperto esse parafuso aqui, você aperta aquilo lá. E é só isso que a gente vai fazer. Eu fico com uma visão limitada do todo que não me permite ser estratégica. Então, para mim, essa é as duas principais, assim, né? Pessoas, olhar para dentro, entender de negócio, e aí o que vai ancorar tudo isso é o aprender a aprender, que inclusive quem está na cadeira de direção, né, esse level como um todo, é uma das habilidades que eles praticam o tempo todo. Se a gente está na imprevisibilidade das coisas, eu preciso aprender a aprender o que eu nem sei o que eu preciso aprender. Né? Eu não sei o que vai acontecer com o mercado, eu tenho que estar antenado a ele para que eu mude aqui o rumo das coisas caso necessite. Então, essa habilidade de olhar para o futuro a partir do meu presente é o aprender a aprender, que eu vejo que cada vez mais a gente vai precisar olhar para isso. Que bacana. E é uma engrenagem, né, Rafa? Tudo vai. Eu vejo assim, tudo vai contribuindo, os setores, essa integração, né? Que importante isso. Rafa, tem uma pauta que que eu não queria deixar de lado de abordar aqui. Você comentou um pouquinho no início até dela, e que eu acho muito importante. Eu sei que não é responsabilidade do RH nisso, mas ele, como ele é voltado para as pessoas, né? Ele é um protagonista, eu sempre digo, né? Da empresa, assim, tem esse canal com os colaboradores e com a gestão, da gente olhar a importância da saúde mental e bem-estar dos colaboradores. Inclusive do RH também, né? Você falou de olhar para dentro, né? Da importância dele cuidar de si próprio e também poder trazer práticas, né? Porque de gestão, para a gente poder olhar para isso, porque os números, eles são alarmantes, né? A síndrome de Burnout, ela está ali, né, com altos índices, ela já virou uma lei que ela é considerada hoje uma doença ocupacional no Brasil. Então, assim, que dicas tu traria, assim, para o RH poder pensar em 2025, pensando nesse assunto? Perfeito, Carol. Isso permeia, acho que todas as ações, né? Inclusive de atualidade, assim. É o que você disse. O Brasil, inclusive, ele tá no top 3 de todas as doenças catastróficas, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, de burnout, como você bem disse, né? Hoje, a OMS já classificou o burnout como uma das doenças ali internacionais reconhecidas. E aí, quando a gente vai descendo mais esses números, a gente fala, então o estresse é um dos ofensores da saúde mental e bem-estar, microgerenciamento, liderança tóxica, ambiente tóxico. A gente começa a encontrar esses porquês dentro desses ofensores da saúde mental e bem-estar. E aí, quando a gente olha para a economia, a gente está na casa dos trilhões, assim, né, econômico, que tem saído do nosso giro econômico por conta de afastamento por doença mental e tudo mais. Aqui no Brasil, inclusive, a gente teve um crescimento, né, de quase 40% dos afastamentos ali no INSS nos últimos 3 anos, né? A gente tem aí uma crescente. Então, estrategicamente, e aí eu vou isolar aqui por algum momento, tá? A condição humana, individual, né, em relação à doença, e vou falar de negócios, porque esse é o caminho para a gente conseguir mudar a cultura da qual a gente está inserido no contexto do mercado de trabalho. Porque, no final das contas, Carol, qualquer ação, qualquer projeto que a gente apresente e negocie, a gente precisa falar de negócio, portanto, produtividade, dinheiro, escala e por aí vai. Quando a gente olha a taxa de produtividade despencando na casa dos 30% devido à saúde mental, o quanto isso se reflete em dinheiro no final das contas. E aí a gente volta para aquele olhar de entender de negócio para que realmente o RH ele comece a não ser apenas uma área que tira pedidos, mas uma área que influencia. Então, fato é, a gente precisa mudar o jeito que está, olhar para dentro da nossa estrutura, o que a gente tem de boas práticas hoje no mundo que funciona, que de repente a gente consiga testar aqui dentro. E aí eu gosto de fazer 2 divisões muito necessárias, porque se de um lado a gente tem empresas mais disruptivas, tecnológicas, que inclusive já estão testando o For the Week, né? Então, quando a gente olha ali a jornada 4x3, já existem empresas aqui no Brasil sendo testadas, assim como na Europa, a jornada 4x3. E aí a gente tem o Reconnect da Renata Rivetti, que está à frente do For the Week aqui no Brasil,
com resultados incríveis já mensurados de produtividade, de saúde, de bem-estar, de satisfação, de sentimento de felicidade no ambiente de trabalho. Por outro lado, a gente ainda enfrenta a jornada 6 por 1 no mercado mais tradicional, né? Então, de um lado, se a gente tem empresas tecnológicas disruptando essa frente de saúde mental, a gente ainda tem empresas seguindo a jornada 6 por 1, né? E aí, se a gente voltar historicamente, a gente percebe que isso daí veio antes. O 5 por 2 veio devido ao consumo, né? Que lá atrás as pessoas ganhavam-se dinheiro, mas não tinham tempo de consumir. Então, acho que está na hora da gente mudar essa filosofia, esse comportamento a partir do que a gente está vendo daqui para frente. E aí é interessante que a gente fala, né, Carol, de tecnologia, de IA para acelerar, automatizar e tornar os processos mais inteligentes, só que a gente não faz uma conta reversa de que se antes a gente levava uma semana para fazer o mesmo trabalho que a gente faz em um dia, 2 dias hoje, a conta não fecha. Por que a gente tem trazido mais produtividade em menor tempo, só que a minha qualidade de vida, a minha força de trabalho, ela continua sendo como se eu ainda estivesse na Revolução Industrial. Então, acho que se a gente olhar esse panorama, a gente percebe a necessidade de mudança. Então, quando eu olho aqui para frente, de boas práticas, como é que a gente consegue trazer realmente esse ambiente mais saudável, com uma segurança psicológica? Acho que a primeira coisa é entender o que está no nosso alcance. Eu vejo empresas fazendo jornada 4 por 3, mas está tão distante ainda da minha realidade, mas o que está dentro da minha realidade? Porque o bem-estar, no final das contas, a gente quer ser feliz, reconhecida, e a gente quer se sentir pertencente a algum grupo, né? A gente nasce com esses anseios, com essas dores sociais mesmo. Será que eu, enquanto cultura, estou priorizando minimamente uma cultura do feedback, uma cultura do one-on-one, uma cultura que o líder e a pessoa líder chama a pessoa, conversa com a pessoa, entende, olha, você está fazendo isso, por isso, por isso, por isso, os próximos passos são esses, a demanda está clara, tem alguma dúvida? Então, o que gera ansiedade, geralmente, é a incerteza das coisas. Não adianta eu entregar uma demanda tamanho de um elefante, achar que as pessoas do meu time entenderam que é um elefante da cor branca ou da cor rosa, se a galera não sabe nem o que é para fazer com aquilo. Ela vai procrastinar não porque ela quer procrastinar, mas é porque ela não sabe como fazer. Então, acho que a gente olhar para dentro e entender que a gente não sabe todas as respostas e que estamos aprendendo e estamos dispostos a aprender é um caminho, né? Uma outra coisa que eu gosto muito é de a gente não muda da noite para o dia. Talvez a gente está falando de um lapso de 1 ano, testando, medindo, evoluindo, volta, testa de novo. Um produto, ele é criado com vários testes, com várias cerimônias de revisão do que deu certo, do que não deu, o que a gente pode continuar, o que a gente descontinua. Então, se a gente trazer também esses princípios que funcionam num time de produto, com alguns frameworks que já são aplicados, de metodologia ágil, por exemplo, num projeto de saúde e bem-estar para dentro da organização, mas começando com um time menor, um time que, de repente, está mais fácil, um time que tem mais autonomia, um time que já está testando um formato diferente de trabalho. Então, acho que dá para a gente testar num time menor e ir escalando na medida que a gente tem mais dados a partir desse teste, desse experimento, para que a cultura ela se modifique de alguma maneira, né? E medir isso em termos de produtividade por meio da saúde mental e bem-estar, e aí a gente começa a impactar o negócio de uma maneira muito mais estratégica. Isso já está acontecendo, como eu disse, eu estou fazendo essa volta para empresas menores, micro, pequenas, familiares, ou uma tradicional mais rígida, para entender que é um movimento que já está acontecendo, e a gente já entende com pesquisas que na casa de 85% de 5 mil pessoas entrevistadas, sei lá, de 9 países diferentes, então 83, 84% disso já entende que eu não saio de onde eu estou, que é uma jornada 4 por 3 com um ambiente flexível, com uma jornada flexível, nem se for para ganhar mais. As pessoas não querem só salário, elas querem também esse ambiente saudável, não é um ou outro. Não é que eu vou trabalhar numa empresa que me entrega bem-estar se o dinheiro não vale o que eu entrego. Então, são as duas coisas juntas. E, por outro lado, tem a lei, né, 14.831 agora, de 2024, que é uma lei promotora, não é uma lei punitista, não é uma lei
que de forma tácita, taxativa, obriga as pessoas, as empresas a aderirem. Então, ela é recompensatória, que ela traz a premiação, né, de empresa promotora do bem-estar. E aí, ali, a gente tem práticas efetivas para que você consiga construir essa cultura de bem-estar, de saúde mental. Então, a gente percebe esse movimento do legislativo, entendendo essa necessidade. Do outro lado, a gente já tem um projeto de lei para reduzir a carga 6x1 para 5x2. Então, a gente vê um movimento quase que 360 ao encontro deste caminho de saúde mental e bem-estar, que, inclusive, é a nova pandemia, né? Quando a gente olha para esse recorte. É verdade, né, Rafa? Com certeza. Nossa, que panorama que tu trouxe, que importância, né, disso. E eu vejo, tem muitas empresas, né, trazendo essas mudanças na própria cultura e como isso impacta também até as práticas de recrutamento e seleção. Sabe por quê? Porque a gente fez aqui na Metadados, fez uma pesquisa sobre recrutamento e seleção para entender o que os profissionais de RH estavam sentindo, né, quanto a este assunto, e fizemos com os candidatos também. Tá? E, Rafa, uma coisa que me chamou a atenção, que 89% dos candidatos, agora que você estava falando, eu lembrei dessa pesquisa, eles não recebem nenhum feedback da empresa, se eles não passaram pela outra etapa, ou se realmente, né, não foram promovidos, né, não foram aceitos. E eles trouxeram, eu achei um número muito significativo, porque quando a gente nem pediu isso, a gente só pediu qual que é a dor que você sente ao participar de um processo. E foi isso, a falta de feedback, sabe? E eles também falaram da falta de clareza na descrição das vagas. Assim, tipo, precisa ter formação tal, algumas ferramentas, mas às vezes até competências, né, emocionais. Disseram que acham as vagas muito vagas. E também o número ali foi 75%. E isso eu só trago, né, este contexto ali, destes números e da visão dos candidatos, porque de uma certa forma também tem a ver com, ali já tem uma imagem da empresa. E se já tem uma imagem da empresa, talvez distante, porque eu fiquei pensando, se um candidato não recebe feedback, será que o colaborador lá dentro está recebendo feedback, sabe? Será que tem esse olhar atento, né? Da descrição das vagas do colaborador, o que ele precisa, né? Que nem você falou ali do elefante. Então, como tudo isso, né, está correlacionado de certa forma, e a importância, né, desse olhar também. A gente fala de tecnologia, mas a importância do olhar humanizado. Excelente, Carol. Que brilhante, brilhante mesmo. Uma ótima colocação, porque é o que você disse, né? O recrutamento e seleção é uma das ações de cultura e, portanto, ela é o reflexo do que tem dentro, né? É sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A cultura, ela tem que ser esse giro de dentro para fora. Se eu tenho um processo seletivo que não olha para a experiência do candidato, automaticamente eu tenho uma jornada da pessoa colaboradora que, de repente, não é tão interessante assim. E aí, ali eu tenho, se eu for olhar mais a fundo, a taxa de turnover, a taxa de afastamento por ansiedade, por burnout, a gente vê que esses índices são altos. E aí eu vou ter esse... E aí que tá, qual é o custo disso tudo? O meu RH tá medindo isso para que efetivamente eu consiga mudar a cultura e refletir isso nos processos seletivos? Então, a resposta ou a não resposta dos processos seletivos é uma das taxas ofensoras da experiência da pessoa candidata. Eu costumo dizer, Carol, que o candidato experience, ele começa no job post. Então, desde a publicação da vaga, a pessoa candidata ela já tem o primeiro impacto, seja ele positivo ou negativo. Se eu não estou olhando para a jornada da pessoa candidata, do job post, até o momento do onboarding, eu não tenho um RH olhando para negócios e olhando para a experiência como um todo. E é o que você trouxe. Um outro exemplo disso, se a gente olha para um outro ângulo, a gente já tem empresas que já entenderam que não basta mais eu fazer um job post numa página de carreira e um job slot dentro do LinkedIn. A gente percebe esse movimento muito similar ao que o marketing social faz, né? Que é esse nível, elevar o nível de consciência do lead, né, no funil, atrai, desenvolve esse nível de consciência e converte quando a gente fala para marketing de produto e serviço, e a gente empresta essa filosofia, é gerar esse desejo
contínuo da pessoa querer trabalhar na nossa marca, querer estar com a gente de alguma maneira. Então, as empresas, quando a gente olha para a marca empregadora e divulgação de vagas, a gente percebe que existe uma programação, um editorial anual para que a gente eleve o nível de consciência, porque a gente entendeu que pessoa, isso há bastante tempo, tá? Mas agora está ganhando mais robustez em outros mercados. Que pessoas das quais, de repente, a gente precisa contratar para um cargo muito específico, essa pessoa ela já está trabalhando. E ela não vai se aplicar, ela não vai vir na minha página de carreira, ela não vai, ela está ali gerando network, conhecendo pessoas, trocando conhecimento no LinkedIn, por exemplo. Então, como é que eu impacto essa pessoa em vários picos para que ela desperte o interesse de entender quem é a minha marca e se converter querendo bater um papo com alguém do time porque ela se interessou por algo. Então, a gente já vê esse movimento dividido, inclusive, marca empregadora para a empresa, para o negócio da empresa, e uma marca tech para um time de engenharia específico, que é uma pessoa de comunicação que entende de tecnologia, que faz esse employer brand tech para atrair pessoas de tecnologia. Então, esse movimento já acontece. Aí, quando a gente olha para cá, o que eu posso usar disso tudo que já existe para imprimir uma melhor experiência na pessoa candidata do tamanho que eu tenho? Se eu não tenho uma ferramenta que me permita fazer isso em grande volume, será que eu posso, então, criar um processo, um fluxo de determinados currículos analisados? Eu obrigatoriamente vou mandar uma mensagem, aí eu posso criar modelos de mensagens, inclusive com a IA, inclusive com o ChatGPT, para que isso tudo se traduza em agilidade, para que eu consiga imprimir uma melhor experiência. Às vezes, na correria, a gente não consegue criar um script pronto ali para uma resposta mais ou menos automática, de maneira que seja mais acolhedora e mais real com aquele momento do candidato. Mas será que a IA não pode me ajudar em relação a isso? Então, hoje, está mais fácil. Eu acho que a intencionalidade ela tem que ser discutida mais vezes. Porque se tem intencionalidade do negócio, isso se reflete nas ações. Então, às vezes, o RH está ali, não é porque ele não quer mandar, ou porque ele não tem tempo de mandar. É igual treinar. Eu não tenho tempo de treinar porque eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, cheguei em casa, tenho que arrumar casa. Será que existe intencionalidade? Porque se houver, a gente arruma esse tempo. A gente vai encaixar o treino na agenda porque a gente entende que ele é importante para a minha longevidade de alguma maneira. Há uma intencionalidade. O nosso cérebro, inclusive, quando a gente vai ali na neurociência, a gente começa a ver a elasticidade neuronal, o que faz a gente tomar uma ação, a gente começa a entender que quando a gente mexe no nosso sistema dopaminérgico, a gente cria ali uma intencionalidade, aí a gente se motiva a fazer aquilo. Então, talvez o problema raiz mesmo é olhar para essa cultura, criar intencionalidade, porque depois a gente acha um jeito. Parece sempre, quando a gente vai falar dessas temáticas, Carol, seja de tecnologia, de IA, de experiência da pessoa candidata, da pessoa colaboradora, daí então falar de bem-estar e saúde mental, que é sempre esse lugar inalcançável, não é para mim, a nossa empresa não está nesse momento, a gente ainda está se pagando, a gente ainda está escalando. É simples. As pessoas, elas não estão exigindo muito, elas querem atenção. Somos eternas crianças, carentes de atenção, de cuidado, de proteção. A gente quer se pertencer a um grupo, como eu disse. É perguntar se a pessoa está bem, se ela precisa de alguma coisa. É dar um feedback sincero no processo seletivo. É chamar a pessoa quando ela não consegue entregar alguma demanda e entender o que está acontecendo, não com a demanda. Se a gente contratou ela, por alguma razão, a gente acreditou que ela era capaz de aprender, de se desenvolver, de entregar. É muito interna, às vezes ela está com batalhas lá dentro da casa dela e a liderança nem está imaginando o que é isso. E às vezes é um olhar mais atento de fazer uma gestão mais flexível também. Então nesse caso, será que não é mais fácil essa pessoa ir embora para casa, ficar 2 dias e depois voltar e ainda assim a gente vê se faz sentido? Será que não é mais fácil eu falar para a pessoa, olha, esses dias eu fiz isso com um processo seletivo que eu estava tocando e não foi nada demais para mim, Carol, mas para candidata foi assim, nossa, nunca nenhuma empresa fez isso por mim. O que eu fiz? Tô tocando alguns projetos e eu fiz uns processos seletivos. Só que teve um monte de aplicação que eu não tive tempo de olhar, porque eu já tinha fechado a vaga. Eu falei, olha, eu não consegui olhar o seu perfil, porque a gente fechou essa vaga muito mais rápido do que a gente imaginava. Mas
eu vou te contar o que fizeram a gente, o que motivaram a gente a contratar essa pessoa, porque daí você entende o comportamento de mercado e, de repente, você já tem aqui um roadmap, um próximo passo do seu desenvolvimento. Você compara. Ah, eu tenho isso, então não é que eu não fui contratada porque eu não tenho, é porque eu não fui rápido o suficiente ali naquele momento, ou aqui foi mais rápido do que a gente imaginava. E eu dei uma lista para ela dos porquês que fizeram a gente contratar a pessoa. É simples. Para mim, enquanto RH, a empresa não me custou nada. Ela valeu muito. E para ela teve ali, nossa, eu tive um feedback, mesmo sem participar do processo seletivo, na perspectiva do porquê escolher uma pessoa. E às vezes a gente acha que a gente não pode falar isso, e é engraçado que depois a gente fica lá sofrendo para recrutar, de não encontrar a pessoa dentro do que a gente busca, mas a gente também não está falando o que a gente está buscando. Como é que a gente encontra se eu não estou falando o que eu busco, sabe? Então, acho que equacionar isso é mais simples, assim, se a gente tiver intencionalidade, sentar meia hora numa salinha com um time de RH, com um biscoito qualquer, uma balinha, uma tarde para falar sobre isso, a gente encontra muitas soluções simples, que não requer dinheiro, mas a intencionalidade de imprimir essa boa experiência, partindo de lugar que está todo mundo carente, precisando de atenção, sabe? Verdade. Ai, Rafa, achei tão lindo esse exemplo que tu trouxe de ter promovido isso, porque talvez tu até despertou nela, sabe, uma maior inspiração, um maior desejo de continuar buscando, né, vagas, trouxe esse feedback. Então, como é importante algo que tu comentou antes, que fique para o RH, assim, essa dica. E é só testar, né? É testando, né? É sair do papel, né? Talvez... Né? Acho que além da intencionalidade é o teste. Tu falou antes e como isso é importante, né? De ir colocando em prática um pouquinho, né? Se necessário, talvez recua, mas pelo menos o fazer, né? Eu acho que isso é o bacana, sabe? Acho que isso também fica de grande aprendizado. Para mim também ficou. Então, eu gostei muito. E, Rafa, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu tenho muitas ainda perguntas para te fazer, porque, como eu disse, eu tenho um conhecimento muito gigantesco. É tão bom te ouvir falar. Eu adoro, eu ficarei aqui com você mal tempo. Mas vamos deixar isso para outras oportunidades, né? Porque também a gente sabe que o tempo do RH, ele cuida de muitas coisas. Então, para a gente não deixar essa conversa muito longa, a gente possa ter outras oportunidades. Eu não queria sair daqui, Rafa, sem a gente falar também sobre diversidade, tá? A gente estava falando da experiência do candidato e de como, às vezes, porque eu até vou contar uma experiência minha profissional. Eu estou na Metadados recentemente, faz 7 meses, e eu procurei muitas vagas nesse período relacionadas à comunicação, eu sou jornalista. E eu nunca vi, e aqui na Metadados que eu estou conhecendo, descrições de vagas que possam ser, Rafa, afirmativas, né? Que envolvem, que acolhem pessoas diferentes, diversas, todos nós somos diferentes, né? Mas, assim, eu já fui barrada numa entrevista de emprego, porque a pessoa me perguntou se eu tinha desejo de ter filhos logo, e eu disse que eu não sabia, né? E assim, eu já notei, não, a gente precisa ter certeza. A recrutadora me comentou de que você não pode ter filhos daqui a 5 anos. E eu disse, nossa, então como isso, né, o cuidado com a mulher, né, às vezes muitas mulheres estão se recolocando no mercado de trabalho por, né, ausências na maternidade ou qualquer outro, né, assunto, porque a mulher, ela cuida de muitas coisas, né, a gente sabe, o RH também ele é muito feito por mulheres, né, esse cuidado, esse olhar, essa intencionalidade, como tu comentou, né, talvez ter um olhar mais atento para as vagas que estão sendo abertas, será que elas não podem ser geridas por um PCD? Será que, né, quantos negros nós temos na empresa? Então, como é importante, eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Incrível, são várias abas que a gente abre, né, Carol? Isso. A diversidade, ela é abrangente. Esse tema, ele é bem abrangente, assim, são muitas abas que a gente poderia discutir, é o que você disse, né? A gente abre aqui um negócio, é um oceano azul, mas eu vou tentar trazer um olhar, assim, mais macro, para a gente, acho que vai ser mais reflexivo, talvez eu não tenha resposta para tudo isso, nem sempre eu tenho mesmo, eu fico mais nesse lugar de questionar,
Porque, como eu disse, existem várias camadas neste mercado de trabalho. Se, por um lado, eu tenho empresas mais disruptivas, que já estão à frente, inclusive, desse futuro do mercado de trabalho de uma maneira, elas já entenderam por algum motivo, e esse motivo é muito claro, que é negócio, que a inovação, que a disrupção, que a criatividade, ela vem por meio da diversidade. Se a gente olha a natureza, ela só é a natureza porque existe uma diversidade. Então, quando a gente fala de criação de produto, de escala e de nível de consciência dessas empresas em relação ao novo consumo, e aí aqui a gente está falando de geração Z, alfa, a gente percebe a necessidade, não é porque é interessante apenas na perspectiva de uma mulher preta, periférica, mãe, e aí eu estou colocando várias outras interseccionalidades dessa diversidade, mas é porque para o negócio é sustentável que a gente seja diverso, né? Enquanto consumo, enquanto criação mesmo do produto, com perspectiva diferente. Mas eu ainda tenho que é só empresas numa camada que entenderam que dá ROI ser diverso, e aí está só no marketing, só numa vaga afirmativa, e aí a pessoa lá se aplica aquela vaga, quando ela chega, tem uma dissonância do que foi posto no job description do que eu estou vivendo, e aí isso enfraquece a marca, porque eu entro e saio, é rampado isso, e aí quem tá fora, mas as pessoas entram e saem o tempo todo, e o mundo corporativo é um mundinho pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Em vez de eu reforçar essa marca de maneira sustentável, eu enfraqueço. E tem outras que estão muito aquém disso tudo, que são essas que você disse, né? Olha, você pretende engravidar? Porque claramente é uma cultura machista, hétero, cis, branca, predominante no mercado de trabalho, e que limita a criatividade, limita o pertencimento. Essa pessoa ela não entrega o potencial máximo dela porque ela não se sente pertencente, ela não se sente acolhida, ela não se sente segura psicologicamente, ela não sugere, ela não critica, ela não traz o metaverso dela, né? São os metaversos. E é isso que torna o negócio mais interessante, esse recurso intelectual, empírico, vivido, para que o negócio ele tome melhores decisões. Aí, quando eu olho para o todo, Carol, diversidade hoje eu vejo muito de maneira polarizada, e tá tudo bem, né? Cada pessoa tem as suas bandeiras, e é importante que a gente tenha essas pessoas para que essas lutas que se complementam, mas são individualizadas, ganhem robustez, espaço e representatividade. Então, mulheres, pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas gordas, PCDs, indígenas, todos os recortes sociais que a gente tem. Quando a gente olha para a diversidade para os negócios, e aí a gente vai falar de tudo isso, geracional, pessoas pretas, a gente vem para esse lugar de como é que a gente consegue criar um produto ou melhorar o que a gente presta para fins de acompanhar o comportamento do mercado. Então, tem essas duas vias que andam muito juntas, e eu, Rafa, por mais que eu seja uma pessoa branca, cis, gay, periférica, eu tenho aqui um mundo meu que eu poderia falar sobre esse recorte, eu prefiro, eu, Rafa, me identifico falando melhor de todos as diferenças como singularidade, no final das contas, nesse lugar mais estratégico de people, correlacionando a negócios. E aí, mais uma vez, Carol, é muito complicado a gente tomar uma única decisão com base em um único recorte, porque vai depender muito do momento do negócio. Mas assim como saúde mental e bem-estar, a gente olha esse consumo, né? Se a gente for falar de consumo, a jornada 5x2 veio devido ao consumo. A partir de agora, quando a gente fala de diversidade, inclusive geracional, porque é a primeira vez na história que a gente tem todas as gerações no mesmo ambiente. Então, a gente está aprendendo ainda como que se relaciona. Mas mais do que isso, a gente olha ali, acho que até nós íamos falar em algum momento de geração Z, geração alfa, é muito ainda nesse lugar de, eu preciso mesmo me submeter a este ambiente de trabalho? Não, não é isso que eu quero. Então, a tomada de decisão dessas novas gerações é com base em um nível consciencial da empresa, do que ela olha para consumo, de como ela se comporta, do que ela agrega para o mundo, não é só sobre produto mais. Se antes a gente comprava propaganda na TV ou na rádio, hoje não. Hoje a gente consegue comparar as marcas e entender o que elas estão deixando de positivo nesse mundo. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando intrinsecamente também de negócio, porque senão as coisas não andam, Carol. E é claro que pelo lado da pessoa candidata,
não fazendo um disclaimer, né? Não isentando as responsabilidades, mas também fica claro para você, opa, acho que esse lugar não é para mim. Tem essa fragilidade do momento de estar desempregado, de ter conta para pagar, de ter toda essa enxurrada de exclusão mesmo do próprio mercado, só pelo fato de você ser uma mãe, mulher, que está voltando de uma licença maternidade, preta, tem toda essa fragilidade que a gente precisa discutir, mas é complicado quando a gente coloca a questão socioeconômica, porque se para uma mulher privilegiada, branca, que ocupa uma cadeira estratégica, ela consegue, não, essa empresa não é para mim, eu vou para uma outra, a gente tem uma outra de uma outra classe que não consegue. Eu não tenho esse privilégio de dizer não, eu vou ter que aceitar e me submeter a esse ambiente porque eu necessito desse dinheiro. Então, é aqui que a gente precisa mudar. Então, olhar para as boas práticas é um caminho de tomar decisões com base em tendências, com pesquisas, para mudar o que a gente tem hoje de estrutura mesmo, que é mais sistêmico. É difícil para um caramba, né? Os direitos só nascem a partir de muita luta, né? E eu não estou falando aqui que a gente vai ter que sempre se colocar nesse lugar de luta, mas para mim o caminho é sempre se colocar no mesmo lugar da mesa. Estamos falando sobre o quê? Sobre negócios? Então, vou falar de diversidade e inclusão na perspectiva de negócio, porque aí eu consigo abrir algumas portas que eu levaria mais tempo se eu estivesse apenas na resistência, assim. Então, não trouxe respostas, como eu disse. Acho que são mais provocações, reflexões, para a gente olhar para dentro de casa e ver o que a gente pode fazer para que realmente a gente reflita uma vaga afirmativa coerentemente com o que tem na cultura. Então, mudar a intencionalidade da cultura é mais difícil do que, então vamos colocar uma linguagem neutra, vamos dizer que a gente tem tantos por cento de mulheres na liderança, tantos por cento de pessoas pretas também em posições de tomada de decisão, público LGBT, grupo geracional. Só isso não basta mais, né, Carol? A gente, principalmente a geração Z, é uma geração fuçada, que nasceu, é nativo digital. Ela não pesquisa no LinkedIn, ela não pesquisa no Google. A primeira fonte de buscador é TikTok, é Instagram. A nossa geração, eu sou millennial, talvez você também seja millennial. A gente vem nesse buscador Google, YouTube, né? São as nossas plataformas de pesquisa. Geração Z e Alfa, não. E é isso que a gente quer ver, né? O de dentro para fora. Não tem como eu inventar uma cultura dentro de um Instagram, de um TikTok. Então, tem que realmente ter essa intencionalidade, sabe? Perfeito, verdade, né, Rafael? Como você disse, muito bem pontuado, a diversidade, ela também é vista não só na inclusão de pessoas, mas nos negócios, ela impacta realmente em produtividade e em lucro também. E além desses dois, na saúde mental, né? A gente estava falando tanto de saúde mental e como um ambiente mais diverso, onde a gente se sente mais seguro, né? Como você comentou, psicologicamente, a gente pode se expressar, né? As nossas ideias. Também esse ambiente diverso, ele ajuda, né, no todo, na cultura, né, no fortalecimento da cultura, na retenção de talentos, né? Então, como é importante que o RH, eu digo RH porque é o nosso público-alvo, é quem está nos assistindo e toma muitas vezes as iniciativas, né, nesse sentido, né, que leva para a gestão. Então, como é importante trazer, eu não queria deixar de finalizar essa entrevista sem deixar de trazer esse tema, sabe? E, Rafa, no CONAR, esse tema ele foi muito presente. Infelizmente, trouxeram estatísticas do quanto, né, ainda a gente não vê a diversidade nas empresas, né, de colaboradores, às vezes com síndrome de Down, PCD, né, pessoas negras, próprias mulheres na liderança, é muito baixo o número. E eles trouxeram também um dado, que é o dado que eu tenho mais recente na minha memória, e eu posso trazer aqui, de que 89% das pessoas trans, elas precisam recorrer hoje ao Brasil à prostituição. Por quê? Porque elas não veem espaço no mercado de trabalho, né? Então, de como isso é importante a gente trazer este tema e ter esse olhar mais diverso. Excelente, assim, Carol. E aí a gente começa a perceber o tamanho dessa diversidade, né? Geralmente, quando a gente fala de diversidade, inclusão e equidade, a gente se limita ainda à raça e a gênero, né? E aí a gente vai olhando as interseccionalidades e é muito isso, né? Então, imagine uma mulher preta, trans,
periférica, neurodivergente, né? A neurodivergência é pouco falado e tem ganhado força agora, né, nas mesas de diversidade e inclusão. Então, aqui a gente está falando de transtorno generalizado da ansiedade, borderline, bipolaridade, autismo, e a gente percebe algumas empresas numa pegada de trazer pessoas autistas, né, com o espectro do autismo, muito devido à capacidade de processar dados numa velocidade muito atípica mesmo, né? Só que não entende ainda como essas pessoas funcionam, né? E essas pessoas geralmente têm um pico de hiperfoco, então elas conseguem finalizar uma tarefa muito mais rápido do que qualquer outra pessoa do time, só que depois ela tem uma baixa. E aí, por não conhecimento, as empresas começam a interpretar que essas pessoas oscilam de produtividade, então meio que esgota aquele hiperfoco dessas pessoas e depois as demitem, né? Então tem esse lugar muito de se explorar, de entender, de procurar ainda, sabe? E a gente volta para o início da nossa conversa, de olhar para dentro e aprender a aprender, já que são universos completamente diferentes dos meus. Eu, Rafa, por exemplo, será que eu, enquanto people, conseguiria falar sobre todas essas temáticas? Talvez é quase que impossível. Eu consigo questionar essas temáticas, eu consigo colocar na mesa, trazer a necessidade, mas como empresa a gente vai precisar de apoio, a gente vai precisar voltar alguma... Não, pera, então desse tema a gente precisa trazer alguém que entenda sobre esse tema, que nos ajude a amadurecer, a treinar e colocar para que as nossas lideranças comecem a praticar isso no dia a dia, porque é um desafio, né? Então, de repente, a gente está falando de uma liderança, Carol, que nunca fez terapia, que não se conhece. Como é que essa liderança vai conseguir olhar para o outro e falar, nossa, essa pessoa está com uma crise de ansiedade, ou ela está com algum problema em casa. A não entrega dela não é sobre a capacidade técnica, é sobre algum problema interpessoal que está passando ali, atravessando ela no dia a dia, e que a gente não tem essa dimensão. Então, falar sobre diversidade e inclusão são várias perspectivas. Tem a perspectiva do negócio, tem a perspectiva do ambiente seguro, psicologicamente, para falar de bem-estar, e aí a gente cai em produtividade. Então, é aquilo que você mesma trouxe, né? Uma coisa está completamente interligada na outra. E, às vezes, eu tenho uma diretoria olhando só para negócios e para tendências, acreditando que a liderança vai conseguir suprir essa necessidade de people, mas essa liderança também não está preparada, e eu tenho um RH ainda mais mecânico que não consegue juntar todas as peças no xadrez para que a coisa fique coesa, porque o CNPJ é uma pessoa, só que jurídica. Não tem como uma área funcionar e a outra não, se a gente fosse trazer para o corpo humano. Então, acho que a gente vai precisar olhar para as relações humanas e entender que não tem possibilidade alguma da gente falar de sustentabilidade dos negócios sem olhar para as pessoas, sem olhar para a natureza, assim, de alguma maneira. Verdade, Rafa. Nossa, que Meio bom. filosófico, né? Mas é esse o caminho, assim. Com certeza, e como essas conversas, elas são importantes, reflexivas, a gente tem que se provocar o dia todo, né? E como você disse, às vezes a gente não tem respostas para tudo, não tem soluções, mas é importante esse olhar, né? Acho que foi bem isso, essa minha proposta também de trazer esse assunto, porque ele também vai estar presente em 2025, né? E deve estar presente, então que a gente possa falar sobre, acho que esse é o mais importante, a gente possa trazer na mesa e conversar, para que tudo fique, né, mais integrado, mais diverso, né? A gente possa ouvir também diferentes opiniões. Quem sabe, Rafa, logo a gente faz uma live e a gente tem a integração das pessoas. Já estou ali te ocupando a tua agenda, mas porque foi muito bom te ouvir. Nossa, você tem um conhecimento muito vasto, assim, muito bacana, muito focado, também um olhar muito atento ao RH ali, a gestão de pessoas. Então, eu só tenho que te agradecer pelo teu tempo disponibilizado e por ter trazido todas essas informações super importantes para o dia a dia do RH. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder falar sobre tudo isso. Parece que é difícil, mas no final das contas a gente consegue fazer de maneira simples, sem muitos custos, e que a gente já começa a ver essas pequenas mudanças, né? Toda grande mudança começa com uma pequena, assim. Acho que é isso, assim, acho que fica a reflexão para a gente, enquanto people, o que a gente está fazendo no dia a dia para tornar o trabalho das pessoas mais fáceis e menos sofrido, né? No sentido de saúde mental e bem-estar, para que elas queiram estar com a gente, né? Hoje em dia as pessoas têm essa liberdade de escolha. Então, acho que
são alguns pontinhos para a gente pensar. Mas é isso, Carol, muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima.